Gente, o debate ambiental aqui no nosso país sempre envolve interesses e também paixões. Sob o governo Bolsonaro, os incêndios florestais ganharam repercussão internacional de autoridades e também de artistas. Diante disso, a Brasil Paralelo resolveu lançar um novo documentário que estreia, inclusive, hoje na Panflix, com uma visão inédita sobre esse tema. É o Cortina de Fumaça. O governo é um desastre na explicação da Amazônia. Eu nunca vi um governo que botou tanta paixão nesse tema como este governo. Tá melhorando, já tá numa fase de melhoria, mas ainda tem problemas aí para resolver. Coberto por uma fumaça que não vem das queimadas, mas das notícias. O ambientalismo não é uma causa de seres angelicais. Toda vez que nasci aqui, qualquer tipo de probleminha mesmo. Nascer com deficiência, vamos enterrar. Logo depois do meu nascimento, eu fui enterrado. Entrou muita terra, aí eu perdi muito sangue. Um desastre criado por aqueles que dizem enfrentá-lo. Existem ONGs ambientalistas muito sérias. Dia 14 de junho. A mentira ficou. Muito bem, para falar mais sobre esse documentário, já estão aqui com a gente o Henrique Viana e o Lucas Ferrugem, da Brasil Paralelo. Fala, rapaziada, tudo bem? Vocês estão bem? Tudo bem? Muito certo? Obrigado aí pela presença. Obrigado, cara. Eu vou deixar para o Adriles e para o Joel se aprofundarem um pouco mais nessa questão, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês sobre o enredo mesmo. Eu identifiquei no documentário que vocês lançaram que vocês dialogaram com todo mundo, né? Sim. Gente de esquerda, gente de direita. Eu vi o Aldo Rebelo no documentário, eu vi ministros do governo Bolsonaro no documentário. Como é que vocês conseguiram isso? Como é que vocês veem essa construção? Isso é uma percepção correta, foi uma preocupação nossa desde o início, porque a pauta do meio ambiente é uma pauta politizada, ponto. Mas ela é uma daquelas pautas que foi politizada, né? No início do Brasil, tu já tinha Dom João, José Bonifácio falando disso aí, né? Só para pegar um exemplo concreto do nosso país. Então, ao longo do tempo, essa pauta foi identificada como uma pauta de alguns grupos, principalmente influenciado por eleições americanas e tal, e se tornou meio que aquela coisa, né? Time A fala A, time B fala B. Isso é muito ruim para a busca pela verdade. Então, quando a gente definiu esse documentário, a gente já sabia que tínhamos que conversar com pessoas que tinham autoridade tanto na parte de estudo quanto na parte de vivência. Então não dá para negar uma pessoa que foi como o Aldo, que foi ministro da Defesa no governo Dilma, e teve uma atuação muito importante também no governo Temer, e sempre esteve presente, envolvido com isso, autor do Código Florestal, redator do Código Florestal. Não tem como não conversar com o cara porque ele é de esquerda, porque você vai perder todo o horizonte de conhecimento que só aquela pessoa tem. Da mesma forma, não tem como negar o Alisson Paulinelli porque ele foi da ditadura. Porque tu vai perder toda uma experiência que só aquele cara tem fundando a Embrapa, fazendo a pesquisa científica e tal. Então foi a nossa preocupação fazer isso para ser um debate, um patamar, digamos. A pessoa que quer se informar a respeito do tema, ela recebe ali um nível de informação e a partir disso pode continuar suas Muito legal. E vocês estão bombando, né, Henrique? Já tem mais de 200 mil assinantes a Brasil Paralelo, tá indo super bem. São 240 mil assinaturas. A gente tem quase 200 mil assinantes nessa assinatura de entrada que é de entretenimento, mas são quase 60 mil dessas assinaturas que são de alunos, né? Porque a gente tem a assinatura de entrada, que é para assistir os documentários, extras de documentários e tudo mais, mas a gente tem 4 linhas de formação e quase 60 mil alunos nessas linhas de formação. Então tá bem bacana, assim, e o processo de busca mesmo por enfim, formar um grupo de pessoas que está mais capacitada a debater, discutir e tal. Acho que essa é sempre a nossa busca. E essa questão de ter pessoas de todos os espectros discutindo também é uma conquista, porque não é fácil para a gente às vezes é tratado de forma... É mal recebido. É mal recebido, né? E dessa vez a gente conseguiu dar um passo além disso, de ser bem recebido por vários espectros. Muito bem. Meus queridos, nós temos 2 figuras aqui que vocês conhecem muito bem, Adriles Jorge e Joel Pinheiro da Fonseca, com uma diferença entre os dois. Um assistiu o documentário, o outro não. Ainda não assisti. Um vai criticar e o outro vai elogiar. Vamos começar pela crítica. Vou perguntar. Não, vou perguntar. Eu ainda não assisti o documentário. Eu vi e gostei. Vocês me corrijam se eu estiver errado, mas a mensagem básica seria: os problemas ambientais do Brasil são muito menores do que o que se diz, porque no fundo há uma campanha de interesses internacionais, inclusive, de que querem, de alguma maneira, tomar conta daquilo e que a coisa não está tão ruim assim. E, na verdade, o governo atual tem feito um bom trabalho nessa área.
Estou totalmente errado nessa síntese? Totalmente errado não, mas tem alguns pontos que eu faria uma retificação, se você me permite. A gente não entra no mérito se o governo atual tá bom. Pelo contrário, o Aldo Rebelo deu uma... falando ali. O Aldo Rebelo deu uma paulada e o Christian Lobauer fez uma média do Novo e a Damares fez uma defesa, né? Sim. Mas não é no nosso critério procurar o efêmero, porque essa pauta é muito antiga. Só isso que eu tenho a preocupação de esclarecer. Perfeito, perfeito. E é um discurso que une tanto o desenvolvimentismo dos militares brasileiros, já era o discurso deles na época, une também a velha esquerda marxista, da qual Aldo Rebelo faz parte, ele sempre teve essa posição, negou mudança climática, é contra até máquinas, enfim, o cara está em outra cabeça ali com relação à tecnologia e meio ambiente. Mas eu queria perguntar o seguinte, ok, mas a gente tem números aqui de desmatamento que parecem ruins. O INPE vem mostrando, inclusive este ano aqui, números de piora de desmatamento. Tem coisas que acendem um farol que diz, opa, peraí, a coisa não vai tão bem assim. E tem outro lado, você tem interesses que querem talvez impedir o uso da Amazônia pelo Brasil e outros, mas você também tem interesses, especialmente dentro do Brasil, que gostariam sim de devastar tudo e ter um lucro o mais rápido possível, não existe? Então eu queria ponderar por esses dois lados. Primeiro, será que existe uma crítica ambiental real e que existe um problema ambiental real no Brasil acontecendo agora? Por exemplo, o aumento do desmatamento na Amazônia, os incêndios que a gente viu no Pantanal, esses mais causa de talvez mudança climática que qualquer outra coisa. E outro, existem grupos de interesse se beneficiando do desmatamento, do garimpo ilegal, da grilagem, enfim, da invasão de terras indígenas e de outras práticas ilegais. Isso é um problema no Brasil ou vocês acham que não? Naturalmente, isso é um problema no Brasil, tá? Porque uma política pública, ela nunca atinge um estado de maestria a ponto de todo mundo dizer que está uma maravilha. Seria o fim da política. Mas o que acontece? O Brasil é o país que mais preserva do planeta Terra. Tá? A gente não está em segundo, em terceiro, em quarto. A gente está em primeiro. Com que ranking, Lucas, tu está me dizendo isso daí? Cara, estou dizendo isso com o ranking da Organização Mundial do Meio Ambiente, estou dizendo isso com o ranking da OCDE, estou dizendo isso com os rankings brasileiros, estou dizendo isso com os rankings da União Europeia. Inclusive a OCDE... Isso é a porcentagem de mata virgem que a gente ainda tem, é isso? Não, e política de preservação ambiental. O último relatório da OCDE aponta que o Brasil é a referência em políticas de preservação ambiental. Só para eu dar Antes ou depois do apagão do IBAMA? Tudo, depois. Depois também, porque caiu as multas em 90%. Olha só, vamos para o big picture, tá? Porque tem vários dados. Realmente, o desmatamento aumenta. 10 anos atrás, ele também era grande. 20 era gigantesco. Exato. Então, o desmatamento aumenta e tal. São dados que dá para colher as maçãs, como diz um matemático do MIT, Charles Seifert. Colhe uma maçã e fala, olha esse dado aqui, o cara se convence. Vamos para o big picture, tá? 1% da Europa Ocidental está preservada. A Europa Ocidental inteiro cabe no Brasil, inteira. Toda a Europa Ocidental cabe no Brasil, tá? No Brasil, mais de 80% está preservado. E na Amazônia, mais de 90% está preservado. Exatamente. Então, só para a gente ter essa noção do big picture da coisa, tá? E aí você fala, tá, mas os caras estão desmatando num ritmo que esse número é uma questão de tempo, é matemático, né? Não, não é. Porque 80% da Amazônia e de outros biomas brasileiros estão protegidos por legislação. Se o cara comprar um terreno na Amazônia, ele tem que preservar 80% do terreno. Se ele não preservar, ele está em cenário de ilegalidade. Ele é criminoso. Pode ser anistiado com uma anistia da grilagem 20 anos depois também, isso é exceção. Pode ser também. Pode acontecer. Vamos lá. Adriles. Mas qual seria, então, o interesse de países estrangeiros, de narrativas falaciosas? Realmente, o Aldo Rebelo fala que 98% do território da Amazônia é de mata. E só tem 2% de agropecuária, de agricultura sustentável. E, eventualmente, dentro desses 2%, toda a produção de grãos, a produção de alimentos, que quintuplicou desde os anos 80, abastece não só o Brasil, que passou de importador para exportador de alimentos, e, eventualmente, tem uma competição muito grande em relação a todos os outros países que demonizam esse tipo de pseudo-desmatamento que existe no Brasil. Qual é o interesse desses países estrangeiros ou de empresários de demonizarem uma situação que, a meu ver, e pelo que vocês mostraram, praticamente inexiste aqui no Brasil, que é um desmatamento, transformar a Amazônia numa savana? Olha, depende do país, né? Não é um bloco hegemônico dizendo que o interesse é esse. Mas, em geral, alguns interesses estranhos, vamos colocar assim, né? A Dinamarca, que é um país conhecido por investir no Fundo Amazônia, por investir em proteção ambiental aqui, é também, curiosamente, a maior etnia detentora de minérios no Brasil, né? São os caras que mais compram terreno aqui. Então, esse é um ponto estranho. Agora, outro ponto mais estranho.
o documento que circularam no Congresso chamado Farms Here, Forest There, né? Fazendas aqui, floresta lá. Pela consultoria do Clinton, que basicamente juntou os grupos de grandes agricultores norte-americanos para identificar que se eles financiassem ONGs brasileiras na preservação do meio ambiente, teria uma exportação de carne menor ou mais onerosa e eles poderiam ter maior competitividade na exportação desse mesmo produto. Caso da França, do Macron, a nossa mídia não fala muito, mas se você pegar as mídias internacionais, você vai ver que a maior pressão que ele sofre interna no país é dos grupos de agricultores, inclusive a gente colocou isso no documentário, que pressionam ele para não perder o subsídio da União Europeia. A França é o país que mais recebe subsídio da União Europeia para a agricultura. E ele só recebe isso com a desculpa que ele fornece a alguns outros países lá. Se ele não fornecer mais esses países, e quem está competindo com eles em segundo lugar somos nós, aí vai ficar muito difícil. E o que a gente teve nos últimos 2 anos que o Macron deu uma apertada forte? Finalmente, a assinatura de um contrato com o Mercosul, de um acordo da União Europeia com o Mercosul, que facilitava, ou melhorava as condições de tributação do nosso produto agropecuário para lá. Então, assim, tem cada um defendendo o seu, entende? A gente tem que cuidar quando parece que o Macron é um político, tá? Poderia ser outro, poderia ser ultra-direita, ultra-esquerda, não interessa. É um político, ele quer se eleger lá no país dele e tal. Sabe uma coisa que eu queria perguntar para vocês? Vocês são produtores de conteúdo, certo? E eu acho que essa questão da produção de conteúdo hoje em dia no Brasil, ela é fundamental, importantíssima, e tem muita gente que não sabe em quem confiar. A verdade é essa. Porque tem muita gente, tem uma galera, sabe o que acontece aqui neste programa? Acontece o seguinte, eu gosto do Adrilles, mas eu também gosto do Joel. E aí o cara ouve o que o Adrilles está falando, concorda um pouquinho com o que o Adrilles está falando, ouve o que o Joel fala, concorda um pouquinho, às vezes discorda um pouco mais, enfim, faz parte. Mas, no final das contas, são fontes de informação. Como é que vocês constroem isso para passar esse conteúdo para as pessoas? Acho que essa é a discussão. Em quem que as pessoas devem confiar hoje? Perfeito, Paulo. É uma excelente pergunta. No fundo... No fundo, eu não Adrilles, não. Mas você tem que confiar. Mas, assim, parcialidade. É que eu acho assim que o público, nem as fontes de conteúdo são estáticas. Um influencia o outro. Sim. E quando nenhuma fonte, nenhuma produtora, nenhuma empresa de mídia, quando todas elas desistem de buscar a verdade, o público vai se acostumando mesmo com a ideologização, com a polarização de tudo. Então, assim, o que a gente busca fazer, né? A gente busca abraçar a ideia, mesmo que ela seja uma ideia que muitos talvez entendam como ingênua, idealista demais e tal, de buscar a verdade. Mas você não, mas vocês têm uma afinidade com XYZ e tal. A gente realmente busca a verdade. Esse documentário foi uma conquista. A gente conseguiu, há anos já, a gente busca sempre entrevistar a esquerda, a direita e tal. E antes a gente tinha mais dificuldade. A empresa está crescendo, está ficando mais profissional. A gente... Pluralidade, né, de busca. Conseguiu. Eu me baseio pelo que o Leonardo DiCaprio fala. Mas difícil discordar do Leonardo DiCaprio. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês que eu acho muito importante. Eu tenho um tempo muito escasso. Tá bom, então. Vocês abrem o documentário com uma imagem muito impactante de uma criança enterrada sendo salva. E aí a gente vai saber, ao longo do documentário, que era uma criança filha de uma indígena, com algum tipo de comorbidade, com algum tipo de doença. A gente sabe que essa prática é comum com mães solteiras grávidas. A gente sabe, eu vi Adrilinho, exatamente uma prática meio pré-histórica em algumas comunidades indígenas. Por exemplo, e a FUNAI querendo fazer uma cultura absolutamente limpinha em relação à indígena, proibindo cobertores, proibindo acesso a meios de progresso que poderiam melhorar a vida de indígenas. Como é que resolve essa questão de tribos indígenas que são isoladas, inclusive por autoridades públicas, e que proíbem qualquer tipo de avanço cultural, achando que tudo é exatamente a favor do relativismo cultural? Eu tenho pouquíssimo tempo, se vocês quiserem. Sendo muito breve. Parando de... A gente fala, o homem branco fez mal ao índio. Continua o homem branco lá dizendo o que o índio tem que fazer. Pronto. Deixa o cara viver. Escuta, e agora nós estamos lançando hoje na Panflix, né? É isso. Vai para todo o Brasil, disponível. Então, se a galera quiser assistir, baixe o Panflix e não deixe de assistir o novo documentário da Brasil Paralelo, o Cortina de Fumaça. Turma, obrigado, viu, pela participação de vocês. A gente que agradece. Correria. Não, imagina. Obrigado pela parceria. Lucas, Henrique, parabéns pelo trabalho de vocês. Gente, documentário imperdível. A gente deixa aqui essa sugestão, essa dica para vocês.